Vamos conversar agora sobre o significado de Corpus Christi. Estou recebendo no programa hoje o reverendo Wilson Vitoriano Ferreira da Silva. Obrigada pela presença, prazer te receber. Tudo bem? Alegria Tudo toda bem, nossa. graças a Deus. Até porque é um feriado cheio de significado, né? Muitos, muitos. E muito interessante a gente falar sobre o feriado de Corpus Christi, que nem sempre foi um feriado, né? A gente instituiu isso lá para a década de 60. Rê, primeiro, é uma alegria estar aqui com você. Alegria nossa, grande obrigada. Alegria, realmente. Uma honra estar aqui. Na verdade, Corpus Christi, a festa, a solenidade de Corpus Christi, né, é do século XIII. Ah, é sim. bem mais antigo, Claro. né? Houve um milagre eucarístico numa cidadezinha chamada Bolsena, na Itália, perto de Orvieto. Tá. E quando houve esse milagre eucarístico, o padre estava celebrando a Eucaristia, a missa, e algumas gotas do cálice, do sangue, caiu no corporal ali, naqueles paninhos ali do altar. E o padre, até então era vinho, mas transformaram em sangue. Olha só. Então é o chamado milagre de Bolsena. Tá. E o Papa da época, Papa Urbano, ele estava na cidade de Orvieto, que era perto. E ele se interessou por isso, e o Papa Urbano ele pediu que se levasse esses paninhos com esse milagre eucarístico até a cidade de Orvieto. Então foi a primeira procissão de Corpus Christi, da cidade de foi Bolsena, esse trajeto. Isso, de Bolsena até Orvieto. Tá. E a partir daí o Papa determinou, o Papa católico romano, ele determinou que todo Era uma ano celebração deveria se celebrar dentro do numa calendário quinta-feira, numa quinta-feira pós-Pentecostes. Tá. Numa quinta-feira. Por que quinta-feira? Porque quinta-feira é o dia por excelência da Eucaristia. Foi numa quinta-feira santa que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Que interessante. E hoje, então, o que as pessoas fazem nas ruas, como a gente está vendo aqui, a confecção desses tapetes, que são lindíssimos, gente. Isso são verdadeiras obras de arte feitas pelas pessoas em algumas cidades do Brasil com mais tradição, outras menos, né? Mas, então, esse caminho ele é enfeitado justamente para a passagem do corpo e do sangue de Cristo. Isso. O costume de fazer o tapete, que os portugueses trouxeram esse costume para o Brasil, né? No capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a Bíblia nos ensina que quando Jesus entrou em Jerusalém, na cidade santa de Jerusalém, para cumprir uma profecia do profeta Zacarias, o povo de Jerusalém jogava as suas capas, os seus mantos, as suas roupas no chão, para Jesus passar. Tá. Então, daí o costume. Por isso Olha que só. fazem os tapetes e o padre, com a Eucaristia, né, com o sacramento, ele passa sobre o tapete. E fica tudo tão lindo, né? E se usa Bonito. serragem, Isso. pó de café, né? São Alguns temas materiais eucarísticos. são colocados aí. E esse feriado são 60 dias depois da Páscoa. Da Páscoa. Tá. A Páscoa é a grande ressurreição, não é? A principal festa cristã não é o Natal, embora o Natal é mais celebrado do que a Páscoa, geralmente, né? Mas a festa mais importante, a solenidade mais importante para a igreja, não apenas católica romana, mas qualquer igreja, é a Páscoa. Sim. Essa vitória de Jesus sobre a morte. Que é o renascimento. É o né? nascimento, Tá certo. E quais são os símbolos, então, que envolvem esse Corpus Christi, essa celebração? Você trouxe alguns aqui pra gente conhecer, Isso. né? Primeiro nós temos o pão, um alimento da antiguidade. O povo judeu, começou com o povo judeu a Páscoa, não é? O pão sem fermento, porque o povo de Israel, quando saiu da terra do Egito, da escravidão do Egito, o povo saiu apressadamente e não deu tempo de fermentar o pão. Então, a primeira Páscoa foi celebrada com pão sem fermento. Então, os judeus, todos os anos, celebram a Páscoa com pão sem fermento. Quando Jesus, naquela quinta-feira santa, antes da sua morte redentora na cruz, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele usou pão sem fermento. Então, a igreja ela continua com esse costume de celebrar a tradição de pão sem fermento. Tá. Então, nós temos o pão, né? Jesus celebrou a ceia com o pão. Nós temos também o vinho, a uva, de onde nós tiramos o vinho, o trigo, né? Lembrando o pão. Tá? Nós temos aqui também a hóstia, que é o pão sem fermento, lembrando aquele caso lá, aquela ocasião lá que o povo saiu, que o pão não deu tempo de fermentar. Por isso que nós usamos o pão sem fermento. O vinho, claro que Jesus celebrou a Páscoa, a ceia com o vinho. O cálice, ele com certeza usou um cálice na última ceia. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui os objetos que nós usamos na Santa Ceia, na Eucaristia, não é? Que muda um pouco, difere um pouco para dos cristãos. Tá. Alguns chamam Eucaristia, Santa Missa, culto, Santa Ceia. Tá?
E esse objeto Nós lindíssimo que está do seu lado? Realmente muito lindo, né? Lindíssimo. É aqui chamado de ostensório. O ostensório vem de ostentar. É quando nós colocamos a hóstia consagrada e ostentamos, levantamos a hóstia consagrada, que para nós é Jesus, e nós levamos em procissão. E quando nós damos a bênção com o Santíssimo Sacramento, que é justamente o corpo do Senhor, nós usamos o ostensório para abençoar o povo. Tá. É um objeto muito bonito mesmo. E qual é o significado, então, dessa celebração para os católicos, para os cristãos? Corpus Christi convida os fiéis a refletirem sobre o quê? Olha, primeiro nós devemos saber que Corpus Christi é corpo de Cristo, tá? Duas palavras latinas, corpo de Cristo. Porque a Santa Ceia tem um significado todo especial para nós. Jesus, ele na última ceia, nos diz o Evangelho de Marcos no capítulo 14, ele celebrando a Páscoa, como judeu que ele era, ele celebrando a Páscoa, ele tomou o pão e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice com vinho, ele disse, tomai e bebei, isto é meu sangue. Façam isto em memória de mim. Então, a igreja, até o final dos tempos, até na segunda volta de Cristo, a igreja continua nos tempos celebrando a ceia, né? Difere de igreja para igreja, é claro, né? A Igreja Católica Romana tem a sua maneira de celebrar a ceia. As igrejas evangélicas têm a sua maneira também de celebrar a ceia. Nós, da Igreja Anglicana, eu sou da Igreja Anglicana, nós temos também a nossa maneira de celebrar a ceia, né? Tá. Mas o mais importante, Jesus está presente. Alguns creem de uma maneira, outros creem de outra maneira, mas o principal, o essencial, Jesus está aqui. Tá. Porque ele fez uma promessa. Ele disse, eu voltarei para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Para a gente trazer isso para os tempos atuais, então, seria um convite para a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus e tentar colocar em prática no dia a dia o que ele deixou como legado, né? Que ele está sempre do nosso lado, nos ajudando e deixando tudo que ele disse para que a gente coloque em prática na nossa vida. Sim. Né? O coração do Evangelho está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que está escrito assim. De tal maneira Deus amou o mundo, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a essência do Evangelho, o coração do Evangelho, da mensagem do Evangelho, Deus nos amou de tal maneira, a mim, a você e a todos que estão nos vendo. Deus nos amou e nos ama de tal maneira, que ele enviou seu Filho para assumir naquela cruz de Jerusalém, no mais alto do Calvário, a nossa história, os nossos pecados, as nossas fraquezas. E graças ao seu sacrifício, ao seu sangue derramado na cruz, ele nos lavou. O nosso passado foi lavado. Nós temos vida nova. Então, Deus nos amou de tal maneira que nos deu o que ele tinha mais precioso, que é o seu Filho. Para que nós possamos crer nesse amor de Deus e crendo nesse amor, nós tenhamos certeza que nós não somos uma obra jogados aqui na Terra, no planeta Terra, de qualquer maneira. Estamos aqui por acaso. Né? Deus pensou em nós, Deus pensa em nós e Deus cuida de nós. É isso aí. Que cada vida é importante, né? Sim, com certeza. E que a gente encontre o significado dela, né? Mais profundo, inclusive. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Gostei muito de conversar com o reverendo Wilson Vitoriano Ferreira da Silva. Você querendo fazer contato e conhecer mais sobre a Igreja Anglicana, você pode também acessar, né? Que inclusive é o site da igreja lá de Jundiaí, que é de onde o reverendo Wilson veio. www.igrejaanglicana-de-jundiaí.com.br. Muito obrigada pela presença aqui também. Um ótimo feriado, uma ótima celebração para vocês, viu? Até a próxima, muito bom.